12 de dezembro, 3 no ar, programa Esporte Entre Amigos. Daqui a pouquinho tudo que foi de notícia no mundo internacional, nacional e da nossa região, sempre com destaque importante para a nossa dupla Bavi, que vamos ter Bavi para o ano, torcedores rubro-negros e tricolores. Vamos ter Bavi no Campeonato Brasileiro, é uma grande rivalidade, um dos maiores clássicos do Norte e Nordeste, o maior e um dos maiores do Brasil. Vai estar na primeira divisão, já tem muitas gozações aí nas redes sociais do Bavi, né, de Bahia e Vitória, enfim. Daqui a pouquinho, tudo que foi de notícias aqui no nosso programa Esporte Entre Amigos, pela nave mãe, Rádio Mix Bahia 89.9, diretamente de Birimbau. Boa noite, meu amigo. Zezito Oliveira. Boa noite, galego. Boa noite, galera de minha querida Conceição do Jacuípe. Estamos aqui mais uma vez com mais um programa Esporte Entre Amigos, esse programa que está caindo no gosto da galera. E vamos falar aqui hoje de futebol pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo, galego. Pois é, vamos dar logo essa aqui da dupla Bavi sobre o que está acontecendo nas redes sociais. Alô, meu amigo Bal, meu amigo Zeca do Fumo, aí na Rua do Fogo, aí em Humildes. A minha amiga Prof. Lorenice, esposa do meu amigo Zeca do Fumo. Sobre mim, dupla Bavi, troca provocações em praias das redes sociais. Com o fim da temporada da dupla Bavi, segue agitada nas redes sociais e mantendo aquela rivalidade bastante acirrada. Após o Vitória provocar o Bahia em uma trend do Instagram, chegou a vez do Esquadrão de Aço devolver na mesma moeda. Para quem não sabe, a trend sobre mim viralizou nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde foi criada. Nela, os usuários descrevem suas principais características e gostos para seus seguidores. Na última segunda-feira, o Leão da Barra postou sua versão provocando o Bahia no item comida favorita. O estagiário das redes sociais do Leão da Barra colocou que a comida preferida do Vitória é o peixe frito, fazendo alusão à piada da sardinha, bastante utilizada desde a última década por torcedores rubro-negros para provocar o Bahia. O campeão, aqui é uma do Vitória, né? O campeão que não ia ficar de fora dessa, né? Taide, né? Aproveita e participa aqui nos comentários também. Dias depois dessa quarta-feira, foi a vez do estagiário das redes tricolores devolver a provocação. No mesmo item, foi colocado que a comida preferida do Bahia é galinha assada ou xixim de galinha, quando ela não foge, provocando o rival Vitória e relembrando o polêmico Bavi da Paz em 2018. Dentro de campo, os times irão duelar pela fase de classificação do Campeonato Baiano de 2024, em clássico previsto para acontecer no dia 18/2 às 16 horas no Barradão. Será o primeiro Bavi, nova temporada, que já se aproxima. Então tá aí as rivalidades, a parte sadia, isso aí é bom demais quando a rivalidade é sadia. Quando a rivalidade vai para o outro grau, né, da violência, de mortes, que temos muitas mortes aqui, e ninguém faz nada dessa situação, dessas torcidas desorganizadas, que vai para fazer baderna, vai para matar ou para morrer. Então muitas mortes já aconteceram no futebol por culpa dessas torcidas aí que se dizem apaixonadas, que se dizem que amam seu clube, mas não amam nada. Essas torcidas vão para criar o ódio. É o ódio que eles vão criar, que eles vão botar, que eles estão dentro do coração. Eles não se conformam se não matar um. Pode botar aí, né? Teve uma vez uma briga generalizada com os torcedores do Fortaleza e Ceará, se não me engano. Encurralaram numa avenida lá no Ceará. Que deixaram os pau comeu. Que eles não se conformam, eles não têm amor a time nenhum. Mas quando é a resenha sadia, paz e bem, né? Aí eu concordo plenamente. Agora, quando parte para violência, né? Nós somos totalmente contra Zezito Oliveira. Eu acho que essa violência dentro de campo, isso só vai acabar mesmo quando as federações ou a CBF, sei lá quem, resolver banir de campo, excluir essas torcidas organizadas, que na verdade eles só prestam para fazer baderna. Torcida organizada no Brasil,
todo jogo que tem torcida organizada tem essa... Aliás, todo jogo tem, todo time tem suas torcidas organizadas, mas principalmente aqui no Nordeste, a violência é tudo por conta dessa torcida organizada. E após bater na trave e deixar escapar acesso inédito à Série A, o Goiás, o Vila Nova, não Goiás não, o Vila Nova lá de nosso querido Wildes Oliveira, começa a montar o elenco para a temporada de 2024. Após anunciar o centroavante Fernandão, com passagem pelo Bahia, o clube goiano oficializou nesta quarta-feira a contratação do incansável lateral direito Apodi. Está com 37 anos, é aquele mesmo com passagem pelo Vitória e Bahia. O experiente jogador estava defendendo o Goiás desde 2021, disputou 97 jogos neste período e natural de Apodi, lá no Rio Grande do Norte, Luiz Dalisson de Souza Alves, mais conhecido como Apodi, acumula algumas passagens pelo futebol baiano. Defendeu Vitória 2 vezes, a primeira em 2016 a 2007 e depois em 2009. Foi bicampeão baiano pelo Leão em 2 jogos pelo Rubro Negro, com 9 gols marcados. Aí depois vestiu a camisa do Bahia em 2010, porém uma passagem rápida, sem destaque, atuando apenas 16 vezes. Então o Apodi já está negociando aí já com o Vila Nova, jogador de 37 anos, perdoe, e ainda tá com gás para atuar pelo futebol profissional. Como você falou, incansável Apodi, eu não entendi bem. O Apodi, ele até que entrava no time do Goiás e tinha boas atuações, se machucou, voltou, ficou no banco de reserva direto até o final do campeonato. Mas é um cara que ele está sendo aproveitado agora, não na lateral direito praticamente, ele está sendo como um atacante. Os técnicos agora estão aproveitando o Apodi pela velocidade dele, né, que ele tem ainda, como você falou, um gás a mais ainda, para poder estar dando canseira na zaga adversária. E vai para Vila Nova, o Vila Nova já contratou o Fernandão, desejar boa sorte ao Apodi. E Galego, além da dupla do Davi, o currículo do Apodi, mas é uma coisa incrível. Muito time. Ele já passou por São Gonçalo, no Rio Grande do Norte, Internacional, Ferroviário, Cruzeiro, Santos, São Caetano, Guarani, Ceará, Chapecoense, Sport, CSA, Ponte Preta, Goiás e fora do Brasil atuou lá pelo Tóquio Verde do Japão, Querétaro e Delfim Del Carmen no México, Kuban, Cascadoná da Rússia, Old Clube da Arábia Saudita. Rapaz, o cara tem um currículo rodado. Já é pra estar cansado mesmo com a idade que tem, viu? Mas é assim mesmo, tá? Vamos apostar, é um bom jogador, um cara esforçado e merece uma nova oportunidade no futebol brasileiro. 18h13, Bahia de Feira, falar do esporte local, né, da nossa região, principalmente lá em Feira de Santana. O Bahia de Feira já... O Bahia de Feira já anunciou 9 contratações para o Baianão de 2024. O Bahia de Feira já anunciou 9 contratações para a disputa do Campeonato Baiano de 2024. O mais recente, eles, o meia Reinaldo, de 27 anos, que vestiu a camisa do Tremendão da Série D do ano passado. Antes dele, o Bahia de Feira já havia confirmado os goleiros Alain e Lee, o zagueiro Marconde, o lateral esquerdo Arnold, os volantes Abuda e Caio Henrique, os atacantes Emerson e Ronan, ex-Vitória e Atlético de Alagoinhas. Reinaldo Vieira da Silva Júnior está no futebol desde 2011, quando começou a disputar competições sub-15 pelo time Acorda pra Vencer. Em 2018 foi campeão da Copa de Bairros e do Campeonato da Estação Nova. Em 2019 acertou com o Bahia de Feira, mas não ficou muito tempo e após disputar apenas uma partida se transferiu para o Fluminense de Feira por indicação do técnico Arnaldo Lira. No Touro do Sertão se destacou na disputa da Série D e chegou a ser observado pelo Vitória. Mas uma lesão atrapalhou os planos. Atuou 8 jogos pelo Touro do Sertão e marcou 2 gols. Foram 14 jogos e 4 marcados. Rodou ainda por Ferroviária de Ceará, Uberlândia, Pouso Alegre, voltando ao futebol baiano em 2023, atuando 10 jogos pelo Juazeirense, no Baianão, e marcando 2 gols. E depois atuando na Série D pelo Bahia de Feira com 15 partidas disputadas. Então tá aí o Bahia de Feira voltando, e a grande atração aí é o Reinaldo se preparando para o Campeonato Baiano de 2024.
Zezito Oliveira. Galego, realmente pode não ser assim um grande reforço, mas os times se preparando para a grande maratona, que na verdade não seria a grande maratona, que é um campeonato curto, um campeonato de pouca durabilidade, que é o nosso campeonato baiano, mas os times estão aqui aí se preparando e vamos ter mais novidade aí nos times do interior para o campeonato baiano desse ano, viu, galego? 18 horas e 15 minutos e lembrando que vocês podem dar sua opinião ligando, mandando suas mensagens, seus áudios aqui para o número da rádio, o número do nosso WhatsApp. Pode mandar seu áudio para o número, é esse aí, ó. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. TelewhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. Tá aí, mande seu zap aqui para nossa rádio. 18 horas e 16 minutos. Fluminense do Rio. Treina com força máxima na primeira atividade na Arábia Saudita. De roupa nova na Arábia Saudita, o Fluminense realizou seu primeiro treinamento em Jeddah, visando a semifinal do Mundial de Clubes. O tricolor estreia na competição no próximo dia 18 no Al-Idat ou Al-Hilali. Rapaz, quase que não sai aqui, viu? A atividade aconteceu no campo 2 do complexo de Kangalbulag Sport City. E a imprensa pode acompanhar o início da atividade. Treinaram os 23 atletas inscritos no Mundial de Clubes e os 4 jogadores convocados para compor elenco. A novidade ficou por conta do lateral direito Samuel Xavier, que está recuperado de lesão e deve ser titular na semifinal. O Fluminense fará mais 3 treinos antes da estreia na competição dia 18, às 15 horas, horário de Brasília, contra o vencedor de Al-Hilali, né, Gabriel? De Al-Ahly do Egito e Al-Ittihad da Arábia Saudita. Fluminense encerra a participação na competição do dia 22 para a disputa da final do terceiro lugar contra Manchester City da Inglaterra e Uran Reds do Japão, o Leão do México. É tanto nome, né? Até aquele comentarista da Rede Globo, o Roger, né? Roger Machado, né? Ele também, né? Nessa certa situação, acho que foi na Copa do Mundo, ele tava... Mas porque é cada nome complicado. É muito nome, velho, ele mesmo falava, rapaz, acertar aqui, vai me perdoando, e vamos lá. Então tá aí o Fluminense se preparando, desejando aí boa sorte ao nosso querido Pó de Arroz, que vai se preparando aí para enfrentar aí o Mundial de Clubes, e que vai ser difícil, né? Mas vamos ver se o Fluminense pelo menos passa por essa fase aí para chegar a final da competição, Zezito Oliveira. E o nosso querido Atlético de Alagoinhas do Carcará anunciou mais 3 contratações visando a disputa do Campeonato Baiano de 2024, onde ele estreia contra o Itabuna fora de casa no dia 14 de janeiro e através das redes sociais o Carcará confirmou a chegada dos zagueiros Joalisson Bahia, de 20 anos, que acumula passagem por Morrinhos de Goiás, e a Napolina também de Goiás, também Felipe Ferreira, de 26 anos, que já vestiu a camisa do Ituano e Cabo Friense. Tem também reforço meia Ítalo Tabata, de 22 anos, que estava no Goiânia. O Carcará já havia anunciado o lateral direito Juninho Santana, de 21 anos, que já passou pelo Vitória de São Bernardo. E tem o volante Alex Galo também, de 28 anos, com passagem pelo Vitória, Paysandu, Macaé, botaram aqui Macarajé, mas Macaé do Rio de Janeiro, e o meia atacante Juan Tênis, de 26 anos, que já defendeu o Cruzeiro, o Marítimo de Portugal e o Vila Nova. Então o Atlético está procurando jogadores até de timezinho mais ou menos, não está trazendo aqueles bondes, aquele jogador velho de antigamente. Aí o Campeonato Baiano, que terá início no dia 14 de janeiro, participa da competição Atlético de Alagoinha, Bahia de Feira, Bahia, Barcelona de Ilhéus, Itabuna, Jacobina, Jacuipense, Jiquié, Juazeirense e Vitória. Então, essa vai ser a disputa do Campeonato Baiano, e o Atlético, visando o reforço, já anunciou esses jogadores que nós falamos aqui, galera. E a Copa e o Campeonato Baiano vai ser interessante esse ano. Vai ter briga boa aí, porque para vaga na Copa do Brasil. Vejamos que Bahia e Vitória já estão na Copa do Brasil, né? Na terceira fase.
Então não vai ser aquela coisa, se o Bahia for campeão para ir, o Bahia já tá na Copa do Brasil, eu acho que sai mais 2 vagas aí, dos times do interior. 2 vagas, porque Bahia e Vitória já está na Copa do Brasil. Jacuipense e Itabuna, né? Que vai pra disputa. Para o ano eu tô enganado. Não, torcedor, desculpe aqui, porque para o ano vai ser vaga pra Copa do Brasil 2025. Tá, 2025. Para o ano que vem, então me perdoe. A vaga desse ano. A vaga para o ano já está lá Bahia, Vitória, Jacuipense e Itabuna, que vão ser os representantes aí dos times baianos. Interessante que os times da Bahia estão se motivando para poder disputar o Campeonato Baiano, sabe? Porque tu vai ganhar 700 mil logo de cara no início da primeira fase da competição. E se der uma sorte, passar de fase já vai para 1 milhão e pouco. Então é interessante o campeonato regional, Zezito. 18 e 21. Fala agora de um aqui do Vitória. Logo aqui mandou Vitória, antes do comercial. Vitória tem acordo com 6 jogadores para 2024. Alô, meu amigo Cid Pio, Formiga, Bal. 2 são estrangeiros. Depois de renovar contrato com 7 jogadores e definir algumas saídas, o Vitória se prepara para o próximo passo na montagem do elenco para 2024. As contratações em entrevista exclusiva ao GE Globo Esporte Bahia, o presidente Fábio Mota revelou que tem acordo com 6 atletas e espera apenas a aprovação do orçamento para assinar contrato. São jogadores que nos interessam, mas não temos nada assinado com ninguém em função do orçamento. Estamos buscando no nosso setor de desempenho alternativa. Contratar não está fácil, está muito caro. O dinheiro da Série A só entra na Série A. Estamos buscando ter criatividade, assim como tivemos na Série C, explicou o gestor. O presidente do Vitória evitou revelar os nomes dos jogadores no radar do clube, mas deu algumas pistas. Ele antecipou as posições dos atletas, pontuou que boa parte deles estava na Série A e adiantou que 2 são estrangeiros. Temos 2 laterais esquerdos, 1 zagueiro, 2 do meio campista e 1 atacante. Grande maioria da Série A. Temos um gringo certo e outro quase certo. Temos um gringo de beirada e um gringo de meio campo. Ambos sul-americanos, disse Fábio Mota. Posições de jogadores acertados com Vitória. Lateral esquerdo, 2 zagueiro, meio campista estrangeiro, ponta estrangeiro e atacante. A montagem do elenco com o problema do transfer ban resolvido, o Vitória fica livre para escrever os reforços contratados já a partir da abertura da janela de transferências, marcada para 11 de janeiro. Além dos 6 jogadores com acerto encaminhado, o clube deve fazer outras movimentações nos próximos meses. Fábio Mota revelou que a ideia da diretoria é fazer 70% da montagem do elenco, já nesta primeira janela. Uma estratégia diferente da usada em 2023, quando o time foi reforçado para o início da Série B. Então tá aí, Vitória buscando, já dando pista aqui. Quem será aqui, rapaz? Esses estrangeiros aqui. Será que é o Pita, que jogou no Cuiabá, um atacante? Aquele estrangeiro? Ele é atacante, né? Será que ele pode estar pintando aí no Vitória? Vamos ver, 18 e 23, vamos lá, Gabriel Santana, nossos comerciais. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja,
suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro. Construir, reformar. Chegou a Black Verão CL Constrular. Ofertas especiais para você curtir o solzão em grande estilo. Piscina inflável 2.300 litros de R$ 479,99 por R$ 419,99. Piscina inflável 4.000 litros de R$ 659,99 por R$ 562,99. Cooler a partir de R$ 69,80. Curta o sol em grande estilo. Aproveite a Black Verão CL Constrular. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. A região pediu e nós atendemos. Boteco do Unha. Dia 23 de dezembro, às 21 horas, no Parque de Vaquejada Evandro Martins. Com Pagode do Segredo. Fogo, 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 fogo. Joga água aqui, isso é fogo, fogo, fogo. Rock Salles. Vocês estão bem, que parece verdade. Unha Pintada. Essa é a mensagem que eu queria enviar. Prometo amor sincero, deixa eu te provar que não vai mais chorar. No Parque de Vaquejada Evandro Martins. Ingressos à venda em Gel Alimentos, Farmácia Santa Helena, em Coração de Maria, ou pela bilheteria digital. Garanta já o seu ingresso e não fique de fora. Boteco do Unha. Unha Pintada e muito mais. 23 de dezembro em Coração de Maria. 89.9. Com você e por você em 2024. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu, de volta aqui na Potência Rádio Mix Bahia 89.9, 18 horas 29 minutos. Vem a Zezito Oliveira. E pouco utilizado pelo técnico Léo Condé, o zagueiro da Série B, o zagueiro Marco Antônio, está de malas prontas para deixar o Sport Clube Vitória. O defensor, que tem 23 anos e é cria da base rubro-negra, e tem 3 propostas e deve ser emprestado na temporada de 2024. Náutico, Figueirense e outros clubes estão interessados no jogador. Natural de Santo Antônio de Jesus, Marco Antônio da Silva Carvalho
é cria da divisão de base do Esporte Clube Vitória e foi promovido ao elenco principal no ano de 2021, porém fez apenas 2 jogos. E seu melhor momento foi em 2022, quando ganhou mais oportunidade e se firmou como titular, sendo peça importante na Série C. Foram 24 jogos e 3 gols marcados. Começou a temporada de 2023 como titular e chegou a ser utilizado como volante no início do ano, após ser testado na posição no Clássico Bavi. Porém, na Série B perdeu espaço com a chegada de novo reforço e disputou apenas 12 jogos. Ao todo foram 22 partidas nesse ano que passou. Então o Vitória já está negociando o jogador, zagueiro Marco Antônio. Bom jogador, bom atleta, não teve muita oportunidade. Quando entrou, deu conta do recado, né? Um jovem futuro. O Vitória tá aí negociando a saída do atleta. Falar agora do Falar do Esporte Clube Bahia. Bahia rejeita a oferta do Corinthians e aumenta salário de Cauli. O nome de Cauli segue sendo bastante ventilado pelo lado de São Paulo. Depois da proposta do Palmeiras de 24 milhões, que foi recusada pelo Bahia, quem também está tentando contratar o destaque tricolor é o Corinthians, que elegeu recentemente Augusto Melo como novo presidente. De acordo com a informação divulgada pelo portal Alô Juca, o esquadrão recusou uma oferta de 9 milhões de euros, cerca de 48 milhões do clube alvinegro pelo jogador. Ainda segundo a apuração do portal, o Bahia decidiu aumentar o salário de Cauli, passando de 250 mil para 700 mil, mais que triplicou o salário de Cauli por mês. O clube baiano vai ativar a cláusula num contrato prorrogando o vínculo até o final de 2027. Nessa temporada, o camisa 8 disputou 47 jogos pelo tricolor, marcou 10 gols e distribuiu 9 assistências. Então tá aí o Cauli, né, que contratado em definitivo pelo Bahia, junto ao London Gods da Hasgren, da Bulgária, né, por cerca de 13,8 milhões. O camisa 8 tem contrato até 2026. A multa rescisória para o futebol brasileiro é de 50 milhões de euros, aproximadamente 270 milhões. É aquilo, ouvintes, torcedor do Bahia, fica mais tranquilo aí, o Cauli, a princípio, não vai sair mais, né? O Grupo City não precisa de dinheiro. Os caras lá do sul do país estão pensando que qualquer migalha que pega o jogador, como era antigamente. Vamos dar qualquer migalhinha lá que eles vão cair na armadilha. Não é assim. O Grupo City é um grupo trilionário, gente. Não precisa de dinheiro. Em aspas, né? Claro que o investimento tá lá investindo, tem que ter o retorno, mas não é aquela pressão como tínhamos aí antes, sem ser SAF nenhum aí, né? Igual vendeu o Zé Rafael por bagatela. Teve Arthur, teve né? Vários atletas aí que foram vendidos aí. Agora não, tudo agora é mais organizado, vai ser vendido na hora certa, no momento certo. E o que eu me deixo mais triste ainda são aquelas pessoas, algumas partes de cronista, de comentarista da imprensa do Sul. Eles tentam fazer uma situação de comentário para destabilizar, né, a diretoria do City. Tipo um Anduzinho, que ele tá falando aí que o Cauli já tá velho, tem que pensar muito, é um jogador de 28 anos. Isso aí é conversa pra boi dormir. Isso aí não engana ninguém não. Se é que engana vocês aí, esse comentáriozinho que é pro Grupo City afrouxar. Rapaz, o Cauli tá velho, vamos vender logo. Mentira! Os caras tão doidos que o Cauli caia lá no Palmeiras ou no Corinthians. E o Zinho, que já foi jogador do Palmeiras, doidinho ele que o Cauli vá pra lá pro Palmeiras. Então, o Grupo City tá certo. Tá certo da permanência do jogador. Aumentou, triplicou o salário do Cauli. E o Cauli vai ficar no Bahia até 2027. A não ser que venha lá, pague a multa rescisória e tire o atleta. Se for, é pra Europa. Como diz aqui o meu amigo Gabriel Santana. Então tá aí. E o Cauli é baiano, viu? Nasceu em Porto Seguro, na Bahia. Mudou para a Alemanha aos 11 anos para acompanhar a mãe e o padrasto. E ele foi revelado pelo Colônia, lá na Alemanha, onde estreou profissionalmente em 2014. Então, a caça por Cauli está muito grande. E aí entra aquela jogada dos clubes do Sul, querendo desvalorizar o atleta, que é para pegar barato de bagatela. Mas como o Galego acabou de falar, isso acabou.
O Bahia tá rico, não precisa mais de migalha do futebol do Sul, não. E como o Palmeiras quer Cauli, a matéria fala, Palmeiras quer Cauli pela polivalência, mas Bahia não precisa do dinheiro. É a matéria, não sou eu que falo, A imprensa segue repercutindo o interesse do Palmeiras no meia Cauli. Destaque do Bahia no Brasileiro. O Clube Paulista fez uma proposta de 24 milhões, que foi recusada pelo Esquadrão, mas pretende fazer uma nova investida, agora envolvendo jogadores no negócio. Porém, a cúpula tricolor não pretende negociar o seu principal jogador e já sinalizou com a ativação da cláusula de renovação por mais uma temporada, aumentando de 2026 até 2027. O jornalista Paulo Vinícius Coelho falou sobre o assunto nesta quarta-feira e frisou que, apesar do Palmeiras preferir jogadores mais jovens, existe sempre uma exceção. PVC destacou que o Palmeiras tem interesse em Cauli pela polivalência, podendo ser utilizado por Abel Ferreira pelos lados ou na posição de Rafael Veiga. Então, são essas situações dos comentaristas querendo estabilizar. Pelo menos o PVC, que é um cara muito competente, eu gosto muito do trabalho do PVC, ele diz que pode ser atualizado na posição do Rafael Veiga, pela polivalência do atleta. E pode ser titular, sem sombra de dúvida, do Palmeiras. Agora, vai parte de alguma da imprensa lá, para destabilizar, dizendo que o cara tá velho, que será que vale a pena contratar o Cauli? E vamos pegar um menino. Mentira, tudo conversa para vai dormir. Eu não como nada desses caras aí que estão querendo desestabilizar. A imprensa é usada, até pelos clubes de futebol, para poder se meter em certos tipos de situações, como estão se metendo aí nessa situação do Cauli, Zezito. É como eu acabei de falar, galera, eles vão fazer tudo, eles vão fazer tudo para desvalorizar o atleta. Mas eu acredito que o Grupo City, nem o Bahia, principalmente a diretoria, Bahia que está diretoria nova, não vai baixar a cabeça de jeito nenhum. Tem mais é que aumentar mesmo, bota preço alto, se quiser queira, se não quiser o cara tá aí, tá jogando bem, tá fazendo, não vai fazer falta para eles, não pro Bahia. 18h37, a pedido de Condé, volante será reintegrado ao elenco do Vitória após empréstimo. Após ser emprestado para o Brusque de Santa Catarina e Tombense de Minas Gerais na temporada 2023, o volante João Pedro retorna ao Sport Clube Vitória em 2024 e será aproveitado pelo técnico Léo Condé. O presidente Fábio Mota afirmou que o atleta agrada o treinador, que pediu sua reintegração ao elenco. João Pedro, estamos aguardando o retorno dele. O Léo gosta muito do jogador, afirmou Fábio Mota em entrevista ao Globo Esporte Bahia. Então tá aí, João Pedro está retornando e vai ter outra oportunidade, claro, e deve ter outra oportunidade no Vitória. 18h38, lembrando aqui que a promoção, né, quem foi o campeão brasileiro, amanhã vamos entregar os prêmios, aqui convidar aqui a todos vocês, meu amigo Sion, né, Sion San, meu amigo Nilton, para vir pegar seus prêmios amanhã, né? Então já tivemos aqui que Carolina não vai poder vir, vai vir segunda-feira, uma representante dela para pegar o prêmio, né? Então vamos aí para poder entregar a premiação que foi feita aqui na rádio Humildes Online, o portal Humildes Online, juntamente com o programa Esporte Entre Amigos, aqui na rede Mix Bahia, na rádio Mix Bahia, diretamente de Birimbau. 18h38, 18h38. Falar mais um aqui do Vitória. 18h38. Alô, meu amigo Ronaldo Alves. Tá nativa, né, Ronaldo? Um abraço. Vitória recebe sondagem por Lucas Arcanjo. Wagner Leonardo e Dudu, mas descarta a venda. A conquista do título da Série B colocou o Vitória em evidência neste fim de ano. Com consequências, alguns dos seus destaques foram procurados por outros clubes. Caso do goleiro Lucas Arcanjo, do zagueiro Wagner Leonardo e do volante Dudu. Mas de acordo com o presidente Fábio Mota, todos eles seguem em 2024. O Vitória teve proposta, mas não temos planos para vender ninguém nesse momento. Nós temos um elenco valorizado. Tivemos sondagens de Wagner Leonardo, Arcanjo, Dudu. Negamos porque não temos interesse em vender. Segundo Fábio Mota, clubes da Série A e também de fora do Brasil demonstraram interesse nos atletas do Vitória através de sondagem. O gestor, contudo, preferiu não revelou o nome das equipes. Dos 3 atletas procurados, Lucas Arcanjo é o único formado no Vitória. Ele foi titular absoluto na campanha do título
da Série B e é o jogador do atual elenco com mais partidas pelo clube, com 127 jogos disputados. Arcanjo tem contrato com o Leão até dezembro de 2026. Normal, tudo isso aí foi devido à boa campanha do Vitória na segunda divisão. O time foi campeão, teve o acesso e claro e evidente que a valorização chega e chega para todos. 18h40, temos áudio aí, meu amigo Gabriel Santana, vamos lá? Boa noite. Boa noite, Jailson Santos, boa noite, programa Esporte Entre Amigos, toda a bancada aí. Essa questão de Cauli, ela é interessante. A equipe do Palmeiras está tentando tirar o Cauli do Bahia de qualquer jeito. Mas o Bahia não tem interesse em vender, porque a gente sabe não precisa de dinheiro, né? Hoje a saúde financeira do Bahia vai muito bem com essa transação aí com o City, a SAF, né? Aí o que está acontecendo? Alguns comentaristas esportivos estão dizendo aí, tá querendo jogar a torcida contra o Cauli, dizendo que Cauli aceitou que para ele seria um grande feito jogar no Palmeiras, quer disputar a Libertadores, entendeu? Possivelmente disputar o Mundial. Quer dizer, né? Querendo estabilizar o cara e jogar a torcida contra o cara. Primeiro começou com a conversa de que Cauli tem 28 anos e está fora do padrão de contratações da equipe do Palmeiras. Querendo desvalorizar ele pela idade, para ver se consegue tirar. Aí o Corinthians também se interessou, ofereceu 48 milhões. O City também não sinalizou, não deu resposta, nem vai dar. O Palmeiras chegou a 40 milhões também. Botou 24, depois chegou a 40. E com a transação de um ou dois jogadores que está lá encostado. Tentando destabilizar o jogador e jogar a torcida contra o jogador. Isso aqui não pode, né? E o Vitória, um dos caras aí que o Vitória está querendo pegar jogadores, é um bom jogador, viu? Segundo informações aí vindas de Salvador, o Vitória está querendo fechar negócio com o Steve Mendonça. Ele mesmo que jogou no Bahia e estava no Santos. Steve Mendonça. É um bom jogador, se o Vitória conseguir pegar, o Vitória tá de parabéns por pegar um jogador como Steve Mendonça. Um abraço a todos. 18h42, é isso aí, Ronaldo Alves, Steve Mendonça, aqui é um gringo, né? É um atacante, tá na primeira divisão, uma das pistas dadas aí pelo presidente Fábio Mota. Quem sabe aí o Steve Mendonça, um jogador de... É um ponta ali, aberto, joga aberto, muita velocidade, faz gols, né? Pegou o Santos num momento turbulento, né, da equipe santista. E possa ser que venha aí para a equipe do Vitória e vai ser uma boa contratação. Se é que vai ser feito mesmo a contratação do Steve Mendonça, jogador que teve passagem aí pelo Santos, né, na última temporada. 18h43 e Max Felipe foi o goleiro com mais defesas difíceis na Série A. O goleiro Max Felipe foi peça importante para a permanência do Sport Clube Bahia na elite do futebol nacional. Segundo dados do SofaScore, o arqueiro tricolor aparece isolado em primeiro no ranking de mais defesas difíceis no Campeonato Brasileiro de 2023. Ao todo, Max Felipe, em 134 defesas, em 37 jogos, e 38 defesas foram consideradas difíceis. Em seguida aparece Léo Jardim do Vasco, com 37 defesas. Então tá aí, Max Felipe tem aqui 38, Léo Jardim 37, Gabriel Grando 33, Cássio do Corinthians 31, Gabriel Grando é do Grêmio, o Gabriel Vasconcelos do Curitiba, 31 defesas difíceis. Então tá aí, parabéns ao Max Felipe, que foi o protagonista praticamente em cima do Bahia. Grandes defesas, se não é o Max Felipe, não sei se o Bahia estaria aí na primeira divisão, Zé Lito. Com certeza, foi uma das posições do Bahia que conseguiu um certo... Ele se tornou praticamente um herói no clube do Sport Clube Bahia, apesar de não ter conseguido o seu principal objetivo, que foi a classificação, quase rebaixado, mas ele conseguiu se destacar e foi uma das peças importantes dessa campanha, mais ou menos, do Sport Clube Bahia. 18h44, Gabriel Santana, nossos comerciais. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM.
Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Chegou a Black Verão CL Constrular. Ofertas especiais para você curtir o solzão em grande estilo. Piscina inflável 2.300 litros de R$ 479,99 por R$ 419,99. Piscina inflável 4.000 litros de R$ 659,99 por R$ 562,99. Cooler a partir de R$ 69,80. Curta o sol em grande estilo. Aproveite a Black Verão CL Constrular. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho o Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 35 39. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. A região pediu e nós atendemos. Boteco do Unha. Dia 23 de dezembro, às 21 horas, no Parque de Vaquejada Evandro Martins. Com Pagode do Segredo. Fogo, 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 fogo. Joga água aqui, isso é fogo, fogo, fogo. Rock Salles. Vocês estão bem, que parece verdade. Unha Pintada. Essa é a mensagem que eu queria enviar. Prometo amor sincero, deixa eu te provar que não vai mais chorar. No Parque de Vaquejada Evandro Martins. Ingressos à venda em Gel Alimentos, Farmácia Santa Helena, em Coração de Maria, ou pela bilheteria digital. Garanta já o seu ingresso e não fique de fora. Boteco do Unha. Unha Pintada e muito mais. 23 de dezembro em Coração de Maria. Ano novo é alegria. É festa. 89.9 2024.
O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos. Temos mais outro áudio no meu amigo Ronaldo Alves. Manda pra nós aí. Ronaldo Alves. Tô de volta, galego. Tô de volta aí, Gabriel, Zezito. Imagine você uma disputa de um jogo Bahia e Vitória pelo Brasileirão. Davi Luiz na zaga do Vitória. Steve Mendonça um ponto avançado, o cara que corre muito. O Bahia jogando com o time dele aí, tá reforçando, o Cauí, né? E aí o Bahia consegue contratar Soteldo e outros. Duas boas equipes no Brasileirão. Essas duas equipes chegando aí, fazendo uma boa campanha no próximo ano, chegando aí a Sul-Americana. Como seria maravilhoso pro futebol do Nordeste, né? E principalmente da Bahia, né? Como seria bom, né? A questão do Steve Mendonça é questão salarial, né? Que não é só o Vitória que está querendo. É um jogador que várias equipes da Série A também estão atrás, né? E a questão do Soteldo é exatamente isso também. Várias equipes também querem, inclusive equipes de fora do país. Aí é mais complicado, né? O Bahia tem uma possibilidade maior de contratar o Soteldo pela questão financeira, né? O Vitória pode arrumar aí jeitos, né, financeiros de conseguir também trazer o Mendonça. Seria ótimo, né, galego? Ver os dois jogando aí, se enfrentando aí, Mendonça de lado, Soteldo do outro. Pensa aí, hein, Zezito? Pois é, Ronaldo Alves, correria pura, né? Dois jogadores aí rápidos, habilidosos, né? Joga aí mesmo como deve jogar, com habilidade, com correria, com inteligência. Não é aqueles jogadores malucos que bota a bola na frente, corre, aquela coisa toda e não sabe o que faz. Quando chega na hora de decidir, não sabe o que faz. Então são jogadores habilidosos e quem tem a ganhar são os dois clubes aí, o Bahia e o Vitória. O Vitória pretende segurar uma vaga na Sul-Americana. O Fábio Mota já falou. Fábio Mota dá uma de profeta, ele profetizou que iria para a Copa do Brasil, né? Conseguiu acesso e foi campeão e voltou para a Copa do Brasil. Então, já pensou o Vitória na Sul-Americana e o Bahia mais um ano aí não ir para a Sul-Americana? É bom, é importante essa rivalidade de Bahia e Vitória. É interessantíssimo mesmo os dois clubes, Bahia e Vitória na Série A. E tomara que fique lá por muito tempo, Zezito Oliveira. E o ex-goleiro e atual presidente eleito do Esporte Clube Bahia, Emerson Ferretti, participou nessa segunda-feira de um programa de televisão e entre os assuntos ele falou sobre a polêmica de funcionários do esquadrão não falarem a palavra vitória. E segundo ele, deixa eu ver aqui, ele disse que faz parte do folclore, foi criado a isso e às vezes eu falo a vitória, às vezes eu falo triunfo, pois é uma palavra do nosso vocabulário e do nosso dicionário. Segundo ele, não tem problema nenhum, mas é uma postura do clubes e todos os jogadores que chegam já foram avisados para falar a palavra triunfo. Mas eu acho que, segundo ele, isso aqui é só para alimentar o folclore e disse que isso é válido. Mas eu acho uma verdadeira besteira isso, porque a palavra vitória faz parte do nosso vocabulário. E só porque se trata de estar se referindo ao clube adversário, eu acho que é a verdadeira besteira isso, mas faz parte do folclore do futebol brasileiro e do futebol baiano também, não poderia deixar de ser. Aí vocês acham também que esses comentaristas aí esportivos lá da Sport TV lá, da Plim Plim, eles quando falam lá, não pode falar vitória, não sei, eles estão mangando da cara da gente, eles estão tirando onda. Depois lá do programa eles ficam tirando onda, que esses bestalhados lá do Nordeste, não pode falar vitória, eles só ali pra criar mídia. A gente faz programa de esporte, mas também eu sou assim, eu dou pau em todo mundo mesmo. Eu não quero não saber também de ninguém. Então a minha história é essa aí. Agora eu acho também uma grande besteira não falar, o Bahia hoje nós dependemos de 2 vitórias para poder classificar. Não, 2 triunfos. É besteira. Isso aí é besteira. Conversa pra poder dormir também. Agora não fica pensando que os caras lá, como já vi os caras narrando o jogo, não pode falar vitória não, por causa do arquirrival, né? Eles depois lá ficam tirando onda da cara da gente aqui. Eles ficam metendo pau lá, gozando com a cara dos bestas. 18h55. Eu acho que é uma bobagem também. Pra mim deveria falar vitória, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum essa situação aí. E revelado no Vitória, o goleiro disse que hoje jogaria no Bahia. Sou profissional.
Cria das divisões de base do Sport Clube Vitória e atualmente defendendo o Grêmio, o goleiro Kaique sempre declarou ser torcedor do Leão e ter muito carinho pelo clube, onde deu os primeiros passos no futebol. Quando vestia a camisa rubro-negra, o arqueiro já provocou o arquirrival, Bahia, algumas vezes, e deixou claro que jamais atuaria no tricolor. Porém, o pensamento mudou. Em entrevista ao Podzé no YouTube, o jogador foi perguntado se hoje aceitaria vestir a camisa do Bahia e respondeu que sim. Se eles me quiserem, velho, ele vai saber. Sou torcedor do Vitória, mas vou ter que honrar a camisa que eu vesti, entendeu? E assim, independente se o torcedor vai gostar ou não, é meu trabalho. Ele não pode dizer, eu não jogo em tal lugar. Não, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Antigamente tinha essa mentalidade de não jogar no Bahia. Não vou jogar no Bahia, não. Mas hoje é diferente. Eu sou um atleta profissional, disse o Kaique com toda a razão. O cara que tem que amadurecer. Às vezes o cara sai do seu reduto, vai para outro lugar e ele sai para amadurecer. E eu bato palma pro Kaique. Ele é um cara profissional, vive disso. Né? Quem dá o pão de cada dia são os times que o contratam. Quem leva o pão para a mesa da sua família. E sem essa de dizer, se o Bahia me quiser, não vou querer, eu não vou jogar porque eu ganho. Não, nada disso. É profissional, tem que ir para qualquer um clube. Então tá de parabéns o Kaique. Lá atrás o cara tá inexperiente, cometeu aquela besteira, mas hoje saiu, amadureceu, é outro Kaique. E ele tá de parabéns dizer isso. Se o Bahia me contratar, eu vou e jogo, que eu sou profissional, Zezinho. E o Fluminense do Rio já está hospedado na Arábia Saudita para a disputa do Mundial de Clubes, que acontece entre o dia 12 e 22 de dezembro. A estreia do tricolor carioca vai acontecer apenas na segunda-feira, dia 18, contra o vencedor do duelo entre o Al Hilal e o Al Ittihad, nesta sexta-feira, às 15 horas. A falar o nome desses times dá até vontade de rir, viu? O Fluminense desembarcou nessa quarta-feira e já se encontra hospedado no Hotel Hilton, na cidade de Jeddah. Além da decoração de luxo, o hotel conta com a réplica da taça da competição, que é feita de chocolate. A instalação do hotel contam com academia, com aparelhos de última geração, piscinas aquecidas, tanto na parte interna quanto na parte externa, um spa e área de luzes, mesa de bilhar. A diária mais barata custa $830 e a mais cara custa aproximadamente R$5.000. Então, os quartos mais caros conta com banheiro de cadeira. Então, o Fluminense, os atletas do Fluminense estão passando praticamente umas férias antecipadas lá na Arábia, galego. 18h58, tô torcendo pro Fluminense, o pó de arroz. Eu tô acreditando, viu, rapaziada? A gente vai dar mais ênfase aí sexta-feira, amanhã, com o Fluminense. Tô acreditando que o Fluminense vai beliscar esse título mundial para trazer aqui pro nosso Brasil. 18h58, encerramos aí mais um programa Esporte Entre Amigos. Agradecer a audiência de todos vocês. Um abraço, minha querida Berimbau, Conceição de Jacuípe. Muito boa noite a todos e até amanhã, se Deus permitir. Boa noite, galera do Berimbau. Boa noite, galera de Humildes de Região. Amanhã estaremos aqui com mais um programa Esporte Entre Amigos. Por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite, Berimbau. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.